A China é o berço do mundo? Tudo na China é feito e é bem aproveitado? Por que que hoje existe essa máxima que vou buscar produto na China e vai dar certo aqui no Brasil? Como é que isso foi evoluindo aos poucos? E realmente, devo ser escravo da China ou posso procurar esse tipo de item em outro lugar? Vou falar de um tema que muita gente nunca parou para pensar sobre e pode ser um desafogo ou seu problema. Então, solta essa vinheta e acompanha esse vídeo, que eu tô esperando vocês lá. Bora! Você, interveniente, que quer chamar a atenção daquele possível cliente novo para a sua importação e exportação, você, importador que precisa colocar ferramentas novas no seu sistema ou melhorar alguma coisinha aqui ou ali, eu apresento para vocês a Enchip, parceiros nossos aqui do canal Como é que Fácil. Sim, eu tenho certeza que eles têm ferramentas sensacionais para te ajudar a melhorar o seu processo, conquistar aquele futuro cliente ou então melhorar alguma apresentação para você e para o seu cliente final. Bem interessante, né? Vou colocar aqui embaixo na descrição. Fala com eles, fala que é parceiro nosso aqui do canal Como é que se faz, que eu tenho certeza que eles vão dar uma atenção especial para vocês. Então, solta essa vinheta, acompanha esse vídeo e bora para essa. Vai que é tua, Thiago. Vambora. Marinheiros de primeira viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Thiago Pagano falando aqui. Mais uma vez agradecendo a todos vocês que estão conosco há tanto tempo. Esse caminho tão legal do Comex que por vocês a gente continua a fazer mais e mais vídeos. Então, de coração, muito obrigado. Vocês são espetaculares. Nosso combustível para tocar mais aula. Pessoal, eu adoro falar um pouquinho de tempos. Gosto de falar de como as coisas mudam perante ao tempo. Tá? Como muita coisa que era lá atrás, que era mal visto, hoje é muito bem classificado. E eu falo muito disso principalmente para os meus clientes. Eu tenho um cliente que hoje em dia pensa que o berço do mundo é a China. Que vou buscar na China determinado item e vai dar muito certo. Mas as coisas não são bem assim. Eu vou voltar um pouquinho no passado, um pouquinho não, uns 20 anos no passado, eu vou colocar para vocês como a China evoluiu muito, mas como você não deve ser escravo do fornecedor chinês, tá bom? Pensar o seguinte, eu tenho 42 anos, quase 43. Nesses 42 anos, 21 eu vivo no Comex. Só que quando eu era garoto, tudo quando eu ouvia, vem da China, eu sabia que era um produto barato, era um produto de má qualidade e era um produto que talvez fosse distribuído por poucas pessoas, quizás até pequenos importadores ou até camelôs. Nada contra o comércio de rua e tudo mais, mas era um produto muito mal visto quando vinha da China. E isso acontecia principalmente em dois países, China e Paraguai. A gente brincava antigamente que eram itens falsificados do Paraguai. Só que o que, que acontecia? A China alimentava o Paraguai alimentava o Brasil. Era meio que uma triangulação que acontecia. Então era muito mal visto os itens que vinham do Paraguai e da China, só 30 anos atrás, 20 anos atrás. Então, por exemplo, vamos dizer que eu quisesse comprar 30 anos atrás, sei lá, um celular, o tal do StarTAC, que muitos de vocês nunca ouviram falar. Se eu comprasse da China ou do Paraguai, esse StarTAC ia vir todo estranho, ia ser talvez um brinquedo, alguma coisa assim, não ia funcionar. Hoje, celulares vindo da China, vindo, sei lá, de outros países, são tão bons quanto. A China evoluiu muito. E por quê? Porque o governo investiu e começou a mudar essa chavinha do tipo, temos produtos de baixa qualidade. Vamos abastecer o mundo com produtos de alta qualidade? Obviamente ninguém é bonzinho, né? A China quis conquistar mercado e partiu fazer estudos em outros países de outros produtos que podem ser feitos na China.
Vamos lembrar uma coisinha, gente, que é muito importante. Quando você quer evoluir, você tem que ter uma base em outro. Por exemplo, hoje nós temos a entrada de carros chineses aqui no Brasil. Os tais dos BIDs da vida, os Omodas da vida, os Ovas da vida, os Cherries da vida. Antigamente, há 30, 20 anos atrás, carro chinês era muito mal visto. Hoje estão dominando o mercado. Mas pensem, qual que é o diferencial do carro chinês? É elétrico, é híbrido, é alguma coisa que e é mais barato, digamos assim. Então ele conquista mercado. Só que o chinês ele não falou, vou montar um carro elétrico. Não, ele foi estudar o mercado em outros países. Tô dizendo, dando exemplo do carro elétrico, mas vocês vão entender que isso serve para tudo. E foi estudar as montadoras em outros países, o mercado em outros países e viu brechas e alternativas para conseguir começar a construir tudo aquilo, todo aquele império que lá existe. Porém, gente, a China, ela é, tanto quanto outro país, um país que não pode e não é totalmente autônomo. Então ela precisa comprar, ela precisa exportar produtos para conseguir fabricar os seus. Se ela tem negociações boas com outros países, obviamente ela pega produtos baratos, fabrica e manda para cá. Outra grande vantagem da China é que as pessoas que lá estão muitas vezes trabalham num 24 por 7 maluco, por uma questão, inclusive até de sindicatos, etc., que eu nem sei se lá existem. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: eles mudaram a chavinha de um país que fazia produtos falsificados para um país de produtos de boa qualidade. Não que você vai achar todo fornecedor da China é fantástico. Não é bem assim. Tá? Muitos que são bem ruins, inclusive que são fundo de quintal, fundo de garagem, que é quase artesanal e bem ruim. Mas a produção que lá existe é tão boa quanto. Ou seja, eles pegaram pontos bons em outros países, estudaram tudo aquilo, reformularam muitas coisas e aplicaram na prática. Obviamente, o governo investindo nisso. Um ponto muito importante que eu gosto que vocês saibam é o seguinte: toda empresa chinesa ela é parceira, se não sócia do governo. Muitas vezes o governo chinês tem 51% das empresas que lá estão. Então vocês entendem mais ou menos que existe uma troca. O governo investe, o governo me dá benefícios, etc. E eu consigo colocar uma fábrica aqui. Estudo o mercado, produzo um produto com um valor interessante e bom, e exporto para o resto do mundo. Ponto. Só que, gente, vamos pensar o seguinte: o mundo não é apenas China. É maravilhoso esse movimento que eles fazem do carro elétrico até o patins de criança, até a lâmpada que está aqui em cima. É maravilhoso, é incrível. Só que aí é que está. Um movimento muito ruim, isso eu estou criticando sim. Um movimento muito ruim que muitos importadores fazem é o seguinte: esquecer o resto do mundo. Gente, vamos pensar uma coisa. Eu dei o exemplo da lâmpada. A lâmpada foi inventada pelo americano. Se a lâmpada foi inventada pelo americano, por que o chinês faz melhor? E por que o americano é tão mais caro? O que eu estou querendo dizer para vocês? Existem alternativas. O professor Rock, que eu estou tentando chamar para um papo com o especialista há muito tempo, ele fala uma coisa que eu acho fantástica, que é o seguinte: China entrou em colapso, entrou em contato, entrou em quebra, em guerra com Taiwan, com outro país. E aí? Seu embarque vai depender da China o resto do mundo? O resto da vida? Você tem que ter um plano B. Você tem que ter fornecedores em outros países. E não é Bangladesh da vida, não é na Índia, não, é em países que vão ter um produto e um valor agregado interessante, que o prazo possa ser até um pouco melhor que a China, aula aqui em cima sobre prazos, que o tempo de viagem, aula aqui em cima sobre tempos, possa ser interessante, que você não tenha quebras de entrega. É interessante vocês saberem de tudo isso. Então, assim, eu sempre falo o seguinte: a China se desenvolveu fantasticamente em 20, 30 anos. Muita coisa foi mudada lá. O produto que era de baixa qualidade lá hoje é vendido no mercado mundial. Mas
você vai depender apenas de um, quem tem um não tem nenhum. Então procure fornecedores em outros países e países de boa qualidade. Vamos dizer uma coisa: quando a gente fala em máquinas, obviamente todo mundo pensa em China, mas você sabia que as máquinas europeias, tanto da Itália quanto da Alemanha, são tão boas quanto? Se você pensa em carros, a gente hoje fala do carro elétrico da China, mas tem carros tão bons quanto na Europa e nos Estados Unidos, ou no México, ou em qualquer outro lugar. Eu estou dando qualquer exemplo. A gente brinca que a roupa que você veste, essa camiseta que eu visto, é made em qualquer coisa, made em Taiwan, made em Bangladesh, made em Vietnã, made em qualquer lugar. Não necessariamente só China. O ponto que eu quero dizer, gente, é o seguinte: tenham alternativas para buscar o mercado caso a China entre em colapso, ou entre em guerra, ou aconteça qualquer coisa. Isso é prudente. Então, assim, China é o mercado do mundo? Hoje eu vejo que sim, mas você tem que ter uma carta na manga. E como eu faço essa carta na manga? Seguinte, vou negociar esse microfone de lapela. Tem um fornecedor lá na China. Sei que esse mesmo microfone de lapela é feito, sei lá, no México, por exemplo. Falo com um fornecedor chinês, produzo um lote, trago para o Brasil, faço importação e tudo mais, vejo NCM, aqui em cima sobre NCM, dou uma olhada em absolutamente tudo, faço tudo isso com esse lote vindo da China. Mas eu tenho que ter um lote vindo do México, se eu for inteligente. Qualidade igual, produto igual, preço parecido, tempo de embarque relativamente menor, produto de qualidade ok, com preço muito bom. Obviamente, eu vou trazer do México também. Eu dei o exemplo do México, mas para vocês entenderem que eu tenho alternativas. Que a China não é o mundo. A China é a China. Alta capacidade de produção. Que bom! Mas se entra numa guerra com Taiwan, com outro país, com, sei lá, com a Austrália, estou confabulando aqui, você vai perder o seu embarque por conta de uma guerra entre eles? Ou então, vamos falar uma coisinha que pode ser dolorido para todos vocês. O embargo, aula aqui em cima sobre embargo, sobre qualquer tipo de produto, de lá para cá ou daqui para lá. Sanções que acontecem no mundo inteiro. Não houveram sanções de carne do Brasil para a Rússia, para a China, Estados Unidos, para a Europa em geral, como eu falei já para vocês? E se for uma questão também de, tá bom, eles sancionam a carga daqui, vamos pegar esse tal NCM e vamos falar que não entra mais no Brasil? Embargar? Como é que vai ficar a tua produção? Como é que vai ficar o teu cliente querendo receber isso no final das contas? Ah, não posso importar porque o meu NCM, o NCM que eu trago, está embargado por conta de uma briga Brasil-China. Por exemplo, estou confabulando. Seu cliente vai falar, muito obrigado, vou procurar outro. E você ficar vendo navios. Literalmente. Então, muito cuidado em você apostar apenas na China. Olha a evolução que eles tiveram durante 20, 30, 40 anos de lá para cá. Evoluiu muito. Mas, gente, não fique escravo deles. Tenha fornecedores no mundo todo. Saiba dosar e jogar responsabilidades para todos os lados. Lembrando que nós seguimos regras aduaneiras de entrada de produtos aqui no Brasil. NCM, classificação fiscal, são os impostos e tudo mais. E se você tem entrada de produtos tanto chineses quanto americanos aqui, o que você vai fazer? A dosagem é o preço, qualidade, o tipo de embarque e tudo mais. Eu tenho um caso aqui que eu gosto de falar para vocês. Tem uma pessoa, uma conhecida minha, que ela traz um determinado produto dos Estados Unidos. São itens para análises biológicas que vêm dos Estados Unidos. Quando você fala desse mesmo item na China, você acha mais barato, óbvio, mas não traz. Porque o item de qualidade vem dos Estados Unidos,
o item homologado, essa é a palavra, vem dos Estados Unidos, e para você homologar outro fornecedor de outro lugar, leva-se tempo. Obviamente, você tem esse mesmo item que custa $1 nos Estados Unidos, na China pode custar 3 centavos, mas ele é tão bom quanto. A qualidade é boa, o preço é ótimo, o tempo de embarque ajuda. Tem uma série de coisas aqui para serem estudadas. A logística é boa, o produto realmente é de qualidade. Quantos cases do Comex eu não tenho de produtos que eram para ser um e vieram outros da China? Tem isso também. O fornecedor é de tão boa qualidade. Então, assim, gente, não caia nessa armadilha de achar que China é tudo, porque não é. Porque não é. Porque talvez você tenha fornecedores de outros lugares no mundo que sejam tão bons quanto. Óbvio, evoluiu demais. Que bom. A gente agradece. Mas tenha na manga outro fornecedor de outro país. Por favor, faça isso pela sua carga, pela sua empresa, pela sua entrega, pelos seus clientes. Prudente pensar dessa forma, tá bom? Vou colocar aqui embaixo os meus contatos. Não hesitem em entrar em contato comigo. Eu estou aqui para ajudar vocês em dúvidas, questionamentos, curiosidades, críticas, consultorias e mentorias. Sim, canal Como é que Sócio é consultoria e mentoria para ajudar vocês a importar e exportar sem medo de ser feliz. Vem com a gente que eu dou caminho das pedras sempre para todo mundo trabalhar e crescer nessa área tão sensacional que a gente ama tanto, tá bom? Mas aliás, gente, tô vendo pessoal que olha os nossos vídeos e não se inscrevem no canal, então vão lá, se inscrevam no canal e tornem-se marinho de primeira viagem. Não dói nada, custa R$0, vocês vão ter acesso a quase 800 vídeos, prontinhos, de graça para todo mundo aprender e dar um boom nessa área tão sensacional. Clique no sininho para fazer a buzina do navio tocar mais alto e vocês receberem as nossas notificações de aulas, papos com o especialista, como é que sou em campo que logo logo vai ter mais aula, perguntas ao seu capitão e 2 quadros novos, cases do Comex, aqui mesmo no canal, do canal Comex Fácil. Todos os dias um texto curtinho, rapidinho sobre Comex pra gente trocar uma ideia e falar algum bastidor de Comex que eu tô esperando vocês lá no meu LinkedIn do canal. Bora! Mas aliás, gente, vocês já deixaram o like? Então metralhem o like. Faz o seu capitão feliz? Faz o YouTube entender que esse vídeo é legal pra caramba e ele mesmo dissemine para outras pessoas. Compartilha para aquele seu amigo que está tentando verificar novos fornecedores no mundo. Veja que China não é tudo, que tem que ter oportunidades em outros países. Comenta para falar comigo, com a minha equipe, deixar seu elogio bacana, aquela crítica necessária, ou por que não, sugestão de aula. Eu tô aqui para ouvir vocês sempre, tá bom? Mas além disso, eu também não me esqueci. 2 vídeos para vocês olharem, verificarem, fazer exatamente a mesma coisa que acabei de falar para vocês. Como é que, pessoal? É para todo mundo. Basta ter calma nas mãos e um pouquinho de inteligência emocional para seguir na área incrível, tá bom? Gente, muito obrigado e tenha uma ótima aula.